Olá, aqui é o Rodrigo, seja muito bem-vindo a este quinto vídeo da nossa série de vídeos. Durante essa série de vídeos, estou publicando vários vídeos que vai te ensinar a estudar a Libras de uma forma rápida e altamente eficiente. E no vídeo passado, nós vimos como você não aprende a Libras. Então, ou seja, tudo aquilo que às vezes a gente vai fazendo, como estudar a gramática, decorar uma lista de sinais soltos, entre outras coisas, são coisas que não chegam a resultado nenhum. Então, se você ainda não viu o nosso quarto vídeo, volta lá, dá uma olhada, porque o que ensinei naquele vídeo é essencial para que você entenda o que eu vou te ensinar hoje. E o que você vai aprender hoje é exatamente o que você tem que fazer para aprender a Libras de forma a se tornar fluente. E eu vou te revelar um princípio básico para ser fluente em Libras e uma técnica de estudo muito simples, mas altamente efetiva. Só que antes de começar, eu quero agradecer aos milhares de comentários que eu tenho recebido durante essa série de vídeos. E agora o mais legal não é só ver essa quantidade de comentários e visualizações nos vídeos, mas ver o nascimento dessa imensa comunidade de pessoas que querem aprender a língua de sinais de uma forma nova, de uma forma simples e principalmente de uma forma que dá resultados. E isso me dá muita motivação para continuar ensinando a Libras para todos vocês. Bom, então vamos falar do que interessa. Como você pode aprender língua de sinais, a Libras? Bom, eu vou tentar te explicar da forma mais simples possível. Talvez eu vou falar algo que possa parecer besteira, mas você continua assistindo esse vídeo, que logo tudo vai fazer sentido. Para você aprender a Libras e se tornar fluente, você só precisa ter uma coisa: contato regular com a língua de sinais. Você não precisa da gramática, é só pensar que quando você era criança, em nenhum momento sua mãe ficou lá, te ensinando a preposição, te ensinando pronome, te ensinando verbo. Ela simplesmente falava muito até a gente poder aprender ali na prática. Não importa ali se você não sabe nada da língua de sinais, ou se você sabe, mas trava quando vai conversar com um surdo, ou se você esquece dos sinais. Se você tiver contato regular com a língua de sinais, você vai conseguir não só aprender, mas alcançar a fluência. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fiz aqueles 4 cursos de língua de sinais, o professor só ficava explicando as regras da gramática, configuração de mão, ponto de articulação, movimento, expressão, estrutura das frases, classificadores, datilologia. E eu passei 2 anos estudando essas regras. O processo foi longo, foi demorado, e eu saí sem aprender praticamente nada. Eu percebia que não tinha aprendido quase nada quando eu encontrava um surdo. Eu ficava tentando me basear em todas aquelas regras gramaticais, e o surdo sinaliza muito rápido, e eu tentando processar as informações e acabava boiando, porque eles sinalizavam rápido e eu perdia todo o contexto, todo o assunto. E daí o que eu comecei a fazer é deixar essas regras de lado e fazer uma coisa: ter contato com o idioma na prática. Comecei a praticar muito, muito mesmo. Comecei a ver vídeos de Libras diariamente e passei a entender a língua de sinais não por causa da gramática, mas pelo contato de horas e horas com a Libras. E por causa disso, eu me tornei fluente em apenas 6 meses. Agora nós podemos seguir 2 caminhos. Primeiro, passar 2, 3 anos fazendo cursos e mais cursos de Libras, decorando regras, tentando lembrar a estrutura de frases, parâmetros, tentando aprender a datilologia forçadamente e decorando uma lista de sinais. Ou segundo, viver o idioma, a Libras, aprendendo na prática, com contato com o idioma, vendo os sinais, vendo os vídeos, criando suas próprias frases, colocando em prática tudo aquilo que você está aprendendo. E por fim, bater um papo com o surdo, no seu próprio idioma, sem travar e sem esquecer os sinais. Se você escolheu o segundo caminho, pode contar comigo. E a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: você precisa ser capaz de entender os sinais antes de sinalizar. Lembra quando eu te falei de quando éramos crianças e aprendemos a falar? Quando nós somos crianças, então, nós passamos o primeiro ano da vida só ouvindo nossos pais falando por horas e horas, todos os dias. Aí um belo dia, a gente abriu a boca e falamos uma palavra. Com os dias, aquela palavra ela se torna 5, 10, 15, 20, 50. E em poucos meses já consegue se comunicar. Você se torna fluente no idioma. Agora, imagina quando você era criança. Se você tivesse sido forçado a falar antes de entender, você nunca ia saber falar. É impossível. Ser fluente no idioma antes de compreender-o fluentemente
É isso o que ocorre nos cursos, nas escolas tradicionais. O aluno é colocado ali para sinalizar, fazer uma conversação em Libras, antes mesmo dele entender completamente o que ele está fazendo. E antes dele entender o que o surdo fala. Mas agora eu te pergunto, como é que alguém sinaliza algo antes de entender? Do que adianta eu fazer alguns sinais, algumas frases, sem entender completamente o que eu estou falando? É aí que está a chave do aprendizado da Libras. Você precisa preparar seus olhos e seu cérebro para entender a sinalização dos surdos, os sinais que eles reproduzem. E depois disso, vai ser questão de tempo. Você vai ser fluente na língua brasileira de sinais. Isso acontece porque o método que desenvolvi dá foco total na compreensão dos sinais. Um treino intensivo na compreensão da língua de sinais, na sinalização dos surdos, na expansão do seu vocabulário. Seu vocabulário, ele aumenta e você passa a saber muitos sinais. É como se os sinais eles pulassem das suas mãos, com muito mais facilidade, rapidez, naturalidade. E nesse ponto, você consegue impressionar os surdos com a sua habilidade. Isso é incrível. O método que eu desenvolvi é dividido em 4 passos simples, que você vai colocar em prática toda vez que for estudar um vídeo novo de língua de sinais. É por isso que ele é um método repetitivo. Ele se repete várias vezes e vai fazer com que você aprenda cada vez mais palavras e vai aumentando o seu vocabulário, tornando assim o seu conhecimento na língua de sinais mais amplo. E quanto mais você aplica, você consegue sinalizar o que quiser. E o mais impressionante é que cada assunto novo, os seus estudos, eles ganham mais velocidade, porque cada vez você vai saber mais sinais. E os 4 passos que você vai aprender para ser fluente são: primeiro, a primeira etapa do método, você vai ter acesso a um vídeo de língua de sinais, de boa qualidade e com alguém que sinaliza bem. Ao ver esse vídeo, é possível que talvez você não entenda alguns sinais ou a maioria deles. Ou seja, o significado deles vai ficar escuro na sua mente. Você não vai conseguir entender claramente tudo o que você vai estar vendo, todos os sinais ali que estarão sendo sinalizados naquele vídeo. O segundo passo do meu método, você vai ter acesso a uma explicação daquele vídeo. Ou seja, você vai entender cada sinal dentro daquele contexto. A explicação do significado, o que está passando naquele contexto específico, e ao ter acesso a essa explicação, a tradução já fica clara na sua mente. Depois da segunda etapa, vamos para a terceira. Nessa etapa, você vai ter acesso à tradução daquele mesmo vídeo em Libras, só que agora, ao invés de você só ver o vídeo sem tradução nenhuma, vai ser acrescentado nesse vídeo a tradução de voz. Você vai ver o vídeo de novo e ter acesso à tradução de voz. Assim você vai conseguir identificar o sinal, porque você já viu a explicação dele e como se faz. E por fim, vamos à quarta etapa. Nessa etapa, nós vamos dividir ela em 2 pontos. Primeiro, você vai ter acesso ao vídeo em Libras com a tradução. Logo na sequência, nós vamos treinar a sua tradução, porque você já viu o vídeo e já viu toda a tradução. Então, vamos ver esse método na prática? Você vai ver agora uma frase e vamos usar o método, esses 4 passos, nessa frase. E você vai entender como funcionam os 4 passos do método em prática. Vamos lá. Então vamos agora ao passo 1 do método para você aprender Libras e chegar à fluência. Primeiro passo, então, você vai ver toda a frase em língua de sinais. Alguns sinais você talvez conheça, outros não, mas vamos vê-la toda primeiro. Vamos lá. Bom, agora que a gente já viu, já fizemos o passo 1, que é ver a frase em língua de sinais, vamos para o passo 2. A gente vai avaliar essa frase e você vai conhecer sinal por sinal e alguns sinais você também vai conhecer as variações deles. Então vamos lá, ó. Esse sinal, carro, carro. Você vai colocar a mão aqui e fazer esse movimento, como se estivesse mexendo ali no volante do carro. Algumas pessoas podem usar esse sinal aqui, isso é um classificador, né? Especificamente o sinal não. Pode falar ação de dirigir, esse sinal. O sinal de carro mesmo, automóvel, é esse daqui, carro. Próximo sinal, vermelho. Então, ó, esse movimento, vermelho. Tem que fazer esse movimento na boca aqui, ó. Se você fizer assim, parado, é perto. Então, tem que fazer o vermelho.
Se você puxar, é açaí. Então, ó, vermelho. Próximo sinal. Sua. Então, ó, letra P do alfabeto manual, joga para frente. Sua. Cuidado que se você fizer para o lado, aí já vira dele e dela. Para o lado já é dele e dela. Então, ó, para frente. Sua ou seu. No caso aqui na frase, a gente sabe que é sua por causa do próximo sinal que o intérprete faz. Vamos ver? Mãe. Então, sua. E mãe. Então, mãe, mulher, e encosta aqui o dorso da mão no queixo. Algumas pessoas talvez dão um beijinho no dorso da mão, lembrando no passado de pedir bênção. Fica a seu critério, se quer beijar o dorso da mão ou não, não é errado. Mas eu prefiro só encostar. Então, mãe. Em alguns lugares tem umas variações, como mamãe, mas esse aqui é o mais usado aí em qualquer lugar que você for. Mãe. Próximo sinal? Gostar. Ó, mão fechada é saudade, tem que ser a mão aberta e rodando. Se parou, vira meu ou minha. Então, ó, gostar. Também é o sinal de prazer. Prazer em conhecer, vai usar esse sinal. Gostar. Vamos ver o outro? Por quê? Por quê? Esse sinal de porquê, se você fizer ele e passar, virou proibido. Então tem que ser assim, ó, por quê? Batendo, ó, por quê? Então aí foi o segundo passo do nosso método. Você viu sinal por sinal e o que cada um significa na frase. Vamos agora para o terceiro passo do método. Você vai ver a frase em sinais junto com a tradução dela, do passo a passo. Vamos ver? Carro vermelho, sua mãe gostar, por quê? Então, você já viu a tradução junto com a voz. Isso já te ajuda a memorizar os sinais da melhor forma possível. Agora a gente vai para o quarto passo. Muito importante, esse quarto passo, que vai ajudar nos seus estudos. Então, vou passar agora, primeiro o vídeo, de novo, com a tradução em voz, e você tem que copiar esse vídeo. Você vai copiar exatamente os sinais que eu estiver fazendo lá. Beleza? Vamos lá. Carro vermelho, sua mãe gostar, por quê? Pronto, você já copiou. Então agora vem o segundo passo dentro desse quarto passo do nosso módulo. Eu vou passar agora só o áudio. Você vai ouvir o áudio e vai fazer os sinais à medida que você escuta esse áudio. Aí você vai treinar a sua memória dos sinais. Então, escuta o áudio e faça os sinais. Carro vermelho, sua mãe gostar, por quê? Você pode repetir esse vídeo várias vezes. Aproveita bem o botão do play, do pause, eles ajudam muito. E a verdade é que você pode repetir esse vídeo várias e várias vezes. Isso vai te ajudar a fixar melhor o conteúdo. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar claro por que eu ensino os meus métodos e minhas técnicas para ser fluente na língua de sinais. Por que eu compartilho dicas no Instagram, por que eu realizo encontros como esse e por que eu faço vídeos no YouTube. Eu faço tudo isso porque eu gosto muito da língua de sinais. Eu realmente amo esse idioma. E eu fico muito frustrado quando eu vejo uma pessoa que quer ser fluente na Libras e não consegue. Eu fico frustrado quando eu vejo uma pessoa que está gastando seu tempo, está gastando seu dinheiro nesses cursinhos e vai ser tudo perdido. Ela vai esquecer quase tudo ou aprender quase nada. Então, se eu tenho essa capacidade de mostrar para as pessoas como elas podem ser fluentes na Libras, a melhor coisa que eu posso fazer é passar meu conhecimento para frente. Então, através do meu site, do meu canal do YouTube e eventos como esse, eu consigo atingir um grande número de pessoas e passar minhas técnicas para frente. E para pessoas que querem de fato ser fluentes na Libras e se aprofundar nos meus métodos e nas minhas técnicas, eu criei um programa fechado de estudos, que é bem detalhado e bem mais intenso, onde você pode obter o mesmo resultado de poucos meses de estudos, ao contrário de algo que levaria anos e anos estudando numa escola comum. Lá eu vou lhe dar um passo a passo de estudos para que você também consiga entender os estudos de uma forma mais fácil,
de uma forma mais rápida e que você consiga fazer interpretações de tudo que você quiser. E depois desse treinamento, você se torna fluente na língua brasileira de sinais. Só que eu vou dar mais detalhes de como você pode participar do treinamento fechado nos próximos vídeos e na aula ao vivo do dia 11 de fevereiro. E falando no próximo vídeo, ele vai ser um presente para você. Ele não estava programado, mas eu resolvi mostrar na prática como funciona o meu treinamento fechado que eu desenvolvi. Vai ser uma aula completa comigo. Com isso, você vai conseguir, na prática, ver como funciona o meu método. Essa aula vai seguir o mesmo método das videoaulas práticas que dou para os meus alunos no meu curso fechado. O pessoal ama essa aula. Então, não perca. Fica atento ao seu e-mail que eu vou te enviar todas as informações lá. Eu tenho uma pergunta para você. Qual é o seu maior sonho com a língua de sinais? É se tornar um professor? Um intérprete? Fazer um trabalho social, religioso? Conseguir ajudar alguém por meio da Libras? Eu quero saber. Então, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Essa foi a aula de hoje. E fique atento, que você vai receber a minha aula surpresa no dia 5 de fevereiro. Um grande abraço, até lá!